Eu quero compartilhar uma gota de sabedoria, um pingo de sabedoria. Quando Deus fala, o seu falar, a sua voz, é como um grande oceano de sabedoria e de conhecimento. Mas quando o homem de Deus fala, ou quando a mulher de Deus fala, o seu falar é apenas um chuviscar do conhecimento de Deus. Por isso o nome desse livro, dessa série de livros, é Pingos de Sabedoria. Cada capítulo é um pingo de sabedoria. E hoje eu vou compartilhar o pingo de número 4. Espero que chuvisque sobre nós um pouco da sabedoria de Deus. Tiago diz que se houver alguém entre nós que tem falta de sabedoria, Tiago nos instrui para que essa pessoa peça a Deus, que dá a todos liberalmente, ou generosamente. E hoje eu quero, nesse quarto pingo de sabedoria, o título dessa mensagem é: sua boca é o profeta do seu futuro. Sua boca é o profeta do seu futuro. Sabe, nós falamos muito sobre o poder do pensamento. E é verdade, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, pois a Bíblia diz, foi o próprio Jesus que disse que a boca fala do que o coração está cheio. Não, peraí, pastor, o senhor está apontando para o lugar errado. Não seria a boca fala do que o coração está cheio? Não, Jesus não está falando do bombear de sangue, esse tipo de coisa. Ele está falando dos seus pensamentos, da sua vida emocional. Aquilo que enche suas emoções, aquilo que enche a sua mente vai inevitavelmente sair pela sua boca. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Porém, a Bíblia dá muito mais ênfase àquilo que nós falamos. A Bíblia fala muito mais sobre cuidar da nossa língua, ou cuidar com aquilo que nós falamos, ou cuidar das nossas palavras, e obviamente também cuidar dos nossos pensamentos que originam as nossas palavras. O pastor Joel Osteen, um grande pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, escritor também e palestrante internacional, escreveu um famoso livro chamado O Poder da Frase Eu Sou. E nesse livro ele escreveu uma pérola de sabedoria, um pingo de sabedoria, que eu registrei no meu livro. O pastor Joel Osteen escreveu, abre aspas para o pastor Joel Osteen: sua vida sempre se moverá na direção das suas palavras. Sua vida sempre se moverá na direção das suas palavras. Sabe, muitas pessoas não gostam do estilo de vida que elas estão vivendo. Muitas pessoas não gostam do casamento que elas têm, da vida financeira que elas têm, da sua vida profissional. Muitas pessoas não gostam do estado emocional em que elas se encontram. Mas sabe que o resultado de tudo isso, sabe o que originou tudo isso? A sua boca. As suas e as minhas, sua é enfático, tá? Mas nossas palavras nossa vida vai se mover na direção das nossas palavras. Não foi exatamente isso que o grande mestre Tiago, que era irmão de Jesus, irmão por parte de mãe apenas, pois o pai de Jesus não foi José, e sim Deus. Mas Tiago, que escreveu a carta de Tiago, que está no final de nossas Bíblias, no capítulo 3, a partir do versículo 3, ele escreveu, vou ler Tiago capítulo 3, versículos 3 até 5, até o 5, parte A. Escreveu Tiago: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Tomem também, por exemplo, os grandes navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, ou por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, semelhantemente à língua.
Sobre o que o apóstolo ou o mestre Tiago está falando aqui? Será que ele está escrevendo sobre navegação? Será que ele está escrevendo sobre criação de cavalos? Não, ele está usando alegorias, ele está usando metáforas, ele está comparando as coisas como um bom rabino faz, como Jesus fazia. Então o que o apóstolo ou o mestre Tiago está nos ensinando aqui é que a língua é para nós o que o leme é para o navio e o que o freio é para a boca do cavalo. E o que significa isso, pastor? A Bíblia mesmo explica que quando nós colocamos freios na boca dos cavalos, nós podemos controlar todo o animal. O que significa isso? Significa que se nós controlarmos as nossas palavras, e se nós controlarmos aquilo que sai da nossa boca, se nós controlarmos a nossa língua, nós podemos controlar não somente todo o nosso corpo, mas nós podemos controlar toda a nossa vida e todo o nosso mundo. Aí ele passa para outra alegoria, ele passa para outra comparação. Ele compara então a língua com o leme dos grandes navios. Ele diz, ou melhor, ele escreve: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E aí ele fecha: semelhantemente à língua. Ou seja, o navio ele vai na mesma direção que o seu leme apontar. O leme é pequeno comparado ao navio, assim como a língua é pequena comparada ao tamanho do nosso corpo, é um pequeno órgão, mas esse órgão controla todo o curso de nossa vida. É por isso que o livro de sabedoria do Novo Testamento, obviamente toda a Bíblia é um livro de sabedoria, mas no Velho Testamento há um livro específico de sabedoria, que é Provérbios, e no Novo Testamento há um livro também específico de sabedoria, que é o livro do mestre Tiago, irmão de Jesus por parte de mãe, já que o pai de Jesus foi Deus. E o que ele está dizendo é que Tiago escreve, e ele diz que se um homem controlar a sua língua, ele é um homem íntegro, completo, capaz de controlar toda a sua vida. Para que vocês entendam o poder que nós temos em nossa boca. Sabe, muitas vezes nós não entendemos, nós ocidentais não entendemos o poder das palavras. Porque para nós, o mundo, os orientais, eles acreditam mais no mundo invisível do que no mundo visível. Nós ocidentais, nós somos pragmáticos. Nós somos muito mais pragmáticos, materialistas, nós cremos muito na matéria. Porém a Bíblia diz que o que é visível veio a existir daquilo que não se vê. E uma das coisas que não se vê é a palavra, a não ser que ela esteja escrita, que nesse caso ela foi materializada na escrita, mas a palavra ou o pensamento são coisas espirituais. Deixe-me lhe dizer, nós também que somos ocidentais, nós temos uma definição para algo espiritual que é muito diferente de um oriental, como o povo judeu, como a cultura judaica. Para um judeu, qualquer coisa que um animal não pode fazer, ou uma máquina não pode fazer, isso é espiritual. Por exemplo, um animal pode falar, sim ou não? Não, um animal não pode falar, nenhum animal fala. Nós podemos falar, portanto falar é algo espiritual. Quando eu estou falando, eu estou exercendo a mesma coisa que Deus faz. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus fala, também nós falamos. Os animais não falam, essa cadeira, um ser inanimado, não fala. Pensamentos também são espirituais, e palavras são espirituais.
Muitas vezes nós abrimos nossas bocas e nós falamos cada coisa que depois, como escreveu Joel Osteen, nossa vida começa a se mover na direção daquelas palavras que nós falamos. Sabe, é interessante notar que quando o povo de Israel estava no Egito, Deus os tirou dali, tirou aquele povo dali, e eram 2 milhões de pessoas aproximadamente, um povo muito numeroso, mas com muitos milagres e sinais por meio de Moisés. Deus abriu o mar vermelho, que não é vermelho, mas recebeu esse nome, abriu o mar vermelho e o povo atravessou, e foram milagres e milagres e milagres, e Deus tirou aquele povo do Egito para levá-los com o intuito, com o propósito de levá-los para a terra que mana leite e mel, Canaã. Porém, aquela geração não conseguiu entrar em Canaã. Pergunta de $1 bilhão. Por que eles não conseguiram entrar em Canaã? Porque eles pecaram. Resposta correta. Mas que tipo de pecado eles pecaram? Será que eles foram impedidos de entrar na terra prometida porque eles adulteraram? Com certeza eles adulteraram, e a Bíblia proíbe o adultério, é algo terrível e não deve ser feito porque destrói o casamento. Mas não foi isso. Será que é porque havia alguns imorais entre eles? Certamente. Dos 2 milhões de pessoas, havia alguns imorais, talvez praticavam prostituição, eu não sei o que eles faziam, mas com certeza, mas não foi esse o pecado que os impediu de entrar na terra prometida. Será que alguns deles eram ladrões? Certamente. Mas também não foi esse o pecado que os impediu de entrar na terra prometida. Será que alguns eram mentirosos? Eu acredito que sim. Mas esse não foi o motivo deles não entrarem na terra prometida. O que então os impediu de entrar na terra prometida? Porque eles blasfemaram. Eles falaram mal da terra para a qual Deus os havia chamado. Eles usaram mal o dom da palavra. Dom Miguel Ruiz escreveu um livro chamado Os 4 Compromissos. São 4 ou 5? Acho que são 5. Não, 4. Os 4 compromissos. Tem muita coisa mística lá. Se você tiver um filtro, você pode ler. Se não, desista de ler. Mas o Dom Miguel Ruiz, ele escreve nesse livro, Os 4 Compromissos, que o uso da palavra é magia pura, mas o mau uso da palavra é magia negra. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga sorrindo. Diga para ela: o bom uso da palavra é magia pura, o mau uso da palavra é magia negra. E Dom Miguel Ruiz, ele fala que com nossas palavras nós colocamos feitiços nas pessoas. Já pensou isso? Pessoas que são feiticeiros ou feiticeiras, nós colocamos feitiços nas pessoas, como, por exemplo, eu ouvi um testemunho de um irmão, ele é advogado, ele construiu várias igrejas para nós no Moju, mas o pai dele costumava, eu ouvi dando esse testemunho, e ele estava dizendo que quando ele era pequeno, ele era desastrado com as coisas, com as suas mãos. E o pai dele costumava lhe dizer: Steve, o nome dele era Steve, se você tiver que crescer e depender de construir coisas, você vai passar fome, Steve. E ele ouviu isso repetidas vezes, e ele aceitou isso como uma verdade. Portanto, ele foi enfeitiçado pelas palavras do seu pai. Magia negra. Depois ele é um adulto, ele está na sala da sua casa, ele está orando para Deus. Como ele pode ser um homem, agora já com os seus quase 50 anos ou mais, como ele pode ser útil no reino de Deus? E Deus fala para ele: eu quero que você vá até o rio Moju e construa igrejas. Mas ele não sabia, ele nunca havia ouvido falar sobre Moju. Então ele disse: mas onde fica Moju? Ele disse: fica na Amazônia. Deus mostrou isso para ele. E aí
ele foi procurar na internet, achou a Missão Paz, entrou em contato, chegou até nós e construiu várias igrejas para nós. Mas ele disse que quando Deus falou para ele: Steve, eu quero que você vá ao Rio Moju, vá à Amazônia e construa igrejas, ele começou a chorar. Ele começou a chorar porque ele disse: Deus, como o Senhor me pede para construir igrejas, eu que sou um homem desastrado? O Senhor não lembra que meu pai costumava me dizer que se eu tivesse que me sustentar por meio do trabalho manual, eu passaria fome? Como o Senhor pede a um homem desastrado para fazer isso? E Deus naquele momento curou daquele feitiço. E talvez você hoje esteja enfeitiçado, você também na internet. Talvez alguém falou para você que você seria um fracasso. Mas hoje é o dia da tua libertação, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus é maior e mais poderosa do que a palavra do homem. Portanto, inclusive o próprio Joel Osteen ensina isso: você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Aleluia. Sabe, eu vi um grande pregador dizendo, aconselhando uma pessoa que estava também ferida com o pai, porque o pai foi ausente. O pai, talvez aquela pessoa não tinha nem conhecido o pai tinha sido ausente, e agora ela recebeu Jesus. Aquela pessoa tinha recebido Jesus e andava tão carente, andava com feridas emocionais, não conseguia, porque isso é pelo pai, não conseguia projetar a imagem de Deus ou do seu pai em Deus. Ela não conseguia ver Deus como pai. E aquele pregador disse: você, em nome de Jesus eu oro por você. Você não é desse jeito mais, porque agora você recebeu um novo pai. Diga: eu recebi um novo pai. Aleluia. Talvez você nunca teve um pai que te firmou, que te afirmou. Talvez você nunca teve um pai que te abraçou. Mas deixe-me lhe dizer, a partir do momento que você recebeu Jesus, Deus é o seu Pai, e Ele é um Pai presente, Ele é um Pai que te ama, Ele é um Pai que acredita mais em você do que você mesmo. Sabe, o povo de Israel começou a dizer: Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Várias vezes eles disseram: nós vamos morrer de fome nesse deserto, nós vamos morrer de sede nesse deserto, nós vamos morrer nesse deserto, porque o Senhor nos tirou do Egito. Eles queriam voltar para o Egito, virou um caos. Mas o que eu quero chamar a atenção é: onde morreu toda aquela geração? Onde morreu toda aquela geração? Exatamente como eles haviam falado. A sua vida sempre se moverá na direção das suas palavras. A palavra tem poder. Em hebraico, na língua de Deus, em hebraico, na língua sagrada. Talvez você não ache hebraico sagrado, ok? Mas é. Talvez você não ache que hebraico é a língua de Deus, mas ela é. Mesmo eu achando ou não, não vai fazer diferença. Mas no hebraico, a língua de Deus, a palavra davar, o termo davar, significa tanto palavra como coisa. Espere um momento. Na nossa cabeça ocidental, na nossa cabeça humana, simplista, coisa e palavra não se combinam, pois coisas são materiais. Esse celular é uma coisa, essa caneca é uma coisa. Coisas têm matéria, têm massa, ocupam espaço. Palavra não tem massa, não tem um corpo, não ocupa um espaço. Obviamente, a não ser que elas estejam escritas. Mas na cabeça de Deus, palavras são coisas. E por que palavras são coisas? Porque palavras se transformam em coisas. Deus programou o universo através da sua palavra. A palavra tem tanto poder
que em Provérbios capítulo 18, verso 21, a Bíblia diz, no livro de sabedoria do Velho Testamento, Provérbios 18, 21, diz assim a palavra de Deus: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa o quê? Que a minha língua pode gerar vida no meu mundo, no meu universo, ou a minha língua pode gerar morte no meu universo. Um dia eu estava no meu tempo sozinho com Deus, nas minhas meditações, e Deus me deu uma pérola que poderia estar escrita nesse livro, mas não sei por que não está. Talvez fique para o próximo livro, número 2, volume 2. Ele disse: a sua boca pode ativar uma bênção ou uma bomba na sua vida. A sua boca pode, ou a sua língua pode ativar uma bênção ou uma bomba na sua vida. E aí eu disse: mas Deus, onde está isso na Bíblia? Ele disse: eu vou te mostrar exemplos de pessoas que ativaram bombas e explodiram as suas vidas por meio da sua língua. Primeiro exemplo, o povo de Israel. Deus não tirou aquela geração com milagres para morrer no deserto. Deixe-me lhe dizer algo: Deus não salvou você, não tirou você do Egito, que representa o mundo, para você morrer no deserto. Deus quer nos levar para a terra que mana leite e mel, a terra de deleites, a terra dos prazeres. Deus tem um jardim do Éden para você e para mim. A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Roboão, filho de Salomão, quando herdou o reino, explodiu o seu reino com uma bomba ativada pela sua boca. Jeroboão, líder das tribos do norte, veio até ele, ao rei, e fez um pedido muito razoável. Jeroboão disse: grande rei, o seu pai Salomão nos afligiu com uma grande carga tributária. Ele nos castigou. Mas ó grande rei Roboão, eu e as tribos do norte, as 10 tribos do norte, queremos fazer um acordo com você. Se você, ó grande rei, se o Senhor reduzir os impostos e nos tratar com honradez, nós vamos servi-lo para o resto de nossas vidas. É uma decisão muito simples. Mas Roboão pediu 3 dias. Então Roboão consultou os sábios que haviam escutado a sabedoria do seu pai Salomão. E os sábios o instruíram, dizendo: Roboão, se você atender a esse povo e fizer o que ele lhe pediu, esse povo irá servi-lo para o resto de sua vida. Mas Roboão não gostou desse conselho, então foi buscar conselho com jovens da sua época, pessoas da sua idade. A voz que você ouve determina o futuro que você cria. O que eu disse? Eu disse que a voz que você ouve determina o futuro que você cria. Eu posso lhe dizer até onde você vai chegar na vida. Eu posso lhe dizer até onde vai o seu casamento, o meu casamento, a sua família, a minha família, a sua vida financeira, a minha vida financeira, somente analisando e sabendo que voz você ouve, que voz se direciona, que voz te aconselha. Quem são os conselheiros na sua vida? Então os jovens disseram para Roboão: Roboão, você tem que dizer para esses rebeldes, estou parafraseando obviamente, o meu dedinho é mais espesso do que a coxa do meu pai, e se o meu pai os afligiu com chicotes, eu os afligirei com escorpiões. Sabe, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor.
Sabe, às vezes sua esposa vem nervosa para você, mas se você for calmo e der uma resposta branda, a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor. Mas aí Roboão falou exatamente isso, e através das suas palavras duras, ele explodiu o seu reino. Esse é o poder que nós temos em nossa boca, nossas palavras. Sabe, se você é casado, há uma frase que você nunca deve falar. Nunca deve falar. Nunca, nunca. Se você for casado, há uma frase que você nunca e nunca deve falar. Você nunca deve, aconteça o que acontecer. Você e eu que somos casados, e você que está na internet, nós nunca devemos falar: eu acho melhor a gente se separar, ou eu acho melhor a gente se divorciar. A palavra tem poder. A Bíblia diz que uma vez que a palavra é falada, algo é criado. Veja que em Gênesis capítulo 1, Deus criou o mundo pela sua voz, pelas suas palavras. Gênesis capítulo 1 versos 1 a 3 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ou um vento da parte de Deus, se movia pela face das águas, ou sobre a face das águas. Verso 3: e disse Deus: haja luz, e disse Deus. Veja que a Bíblia não diz: e pensou Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando nós verbalizamos, quando nós falamos as palavras, quando as palavras saem de nossas bocas, nós damos vida a elas. Esse é o poder que nós temos em nossa boca. Eu estava num treinamento em Curitiba, no ano de 2013, ou 2014, foi 2013. Eu estava em Curitiba, no treinamento do falecido Reinhard Bonnke, um alemão, que viveu na África, foi um dos maiores evangelistas de toda a história. Ele escreveu Evangelismo por Fogo. Alguém já leu esse livro, Evangelismo por Fogo? Se você nunca leu esse livro, você tem que ler esse livro antes de você morrer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você ainda não leu Evangelismo por Fogo, você precisa lê-lo antes de você morrer. É melhor você ler logo, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Estou brincando, obviamente, né? Mas o Reinhard Bonnke, ele disse que um dia ele estava orando e Deus falou para ele: meu filho, as minhas palavras na sua boca têm o mesmo poder que as minhas palavras têm na minha boca. Então ele disse para Reinhard Bonnke, para ele orar, para ele falar. É por isso que Jesus disse: se alguém disser a esse monte. Jesus não disse aquele que pensar sobre o monte. Não, Jesus não disse pensar. Pensar é importante, mas Jesus disse aquele que disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 verso 1: no princípio Deus criou, ou criou Deus, do jeito que está escrito em hebraico. No princípio criou Deus os céus e a terra. É impressionante que na abertura da Bíblia, a Bíblia mostra um Deus criador. Deus quer ser conhecido como um Deus criador. Existe um livro judaico de mais ou menos 300 páginas. Eu só dei uma pincelada nele porque ele é muito complicado, mas o livro inteiro gira em torno de uma pergunta, porque todo o judaísmo tem a ver com pergunta, e o ensino judaico tem a ver com pergunta, e todo o livro tem a ver com uma pergunta: por que a Bíblia começa com o número 2 e não com o número 1? Por que a Bíblia começa com Beit, que é a segunda letra, e não com Aleph, que é a primeira letra? Isso nos mostra que o povo de Deus, e Jesus era judeu, e todos os apóstolos também,
todos os apóstolos eram judeus. Isso nos mostra o cuidado que eles têm e que tudo que há na Bíblia está lá por um propósito. Deus é apresentado como Criador. Por quê? Porque ele sabia que o homem seria tentado a adorar a criação em vez do Criador. De fato, na antiguidade, povos como os egípcios e outros sumérios, eles adoravam o Deus Sol, Shamesh, ou Shamesh. Eles adoravam a lua, eles adoravam Júpiter, eles adoravam o rio Nilo. E Deus, ele se apresenta como Criador para dizer, não é para você adorar a criação, é para você adorar o Criador, porque eu sou maior, eu que criei tudo isso, eu sou maior que o sol, maior que a lua. Mas existe outra razão de Deus ser apresentado como Criador. Como Deus criou o mundo? A Bíblia diz que Deus criou o mundo pelas suas palavras. De fato, quando você estuda cuidadosamente Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus ordenou o mundo, repaginou o mundo, reconfigurou a terra e o universo. Ele reconfigurou através de 10 decretos, 10 ordens. A primeira ordem foi: haja luz. Agora, quando nós chegamos, nós entendemos isso, que Deus criou o mundo pela sua palavra. Está escrito em Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo, que os mundos, lá está escrito os mundos, que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Mas quando nós chegamos a Gênesis capítulo 1, verso 26, nós vemos a seguinte frase: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa isso? Significa que nós somos criados para sermos o reflexo de Deus aqui na terra, a imagem e semelhança de Deus. Deus cria o mundo com suas palavras. Como você acha que você cria o seu mundo? Como você acha que eu crio o meu mundo? Através de nossas palavras. Um dos princípios, um dos pilares da vida espiritual e de Gênesis capítulo 1, dos grandes sábios do passado, é a seguinte premissa: Deus é o criador do mundo. Nós somos criadores neste mundo. Deus é o criador do mundo, mas nós somos criadores no mundo. Por exemplo, quem criou essa cadeira na qual você está sentada? Foi Deus ou foi o homem? Foi Deus? Não, claro que não. Foi o homem que criou, mas Deus criou a matéria-prima. Quando Deus criou a terra, Ele criou os 92 elementos naturais da tabela periódica: hidrogênio, oxigênio, ferro, alumínio, urânio, todos esses materiais. Então você mistura esses materiais da forma apropriada. O homem, Deus deu sabedoria para o homem fazer isso, e ele cria coisas. Por exemplo, quem criou o petróleo? O homem ou Deus? Pelo que eu saiba, ainda não existe petróleo sintético. Portanto, quem criou o petróleo foi Deus. Mas do petróleo o homem extrai a gasolina, o homem extrai o óleo diesel, o homem extrai o querosene de aviação, o homem extrai o plástico. E com o plástico ele cria capas de celulares, ele cria vários objetos, inclusive a cadeira sobre a qual você, ou na qual você está sentado. Portanto, como nós criamos com a nossa boca, com as nossas palavras. Essa é uma das grandes premissas da Bíblia. É por isso que se nós entendêssemos realmente o poder das nossas palavras, nós tomaríamos muito cuidado antes de falar palavras. Porque quando nós falamos palavras, nós estamos criando a nossa realidade. Toda a realidade que nós vemos,
todo o universo, o céu, as estrelas, a terra, os mares, os rios, toda a realidade que nós vemos foi criada pela palavra de Deus. Pois eu lhes digo também que toda a realidade na nossa vida está sendo criada pelas nossas palavras. Por isso nós nunca vamos encontrar uma pessoa vitoriosa que vive falando pessimismo. Nós temos muito poder em nossa boca. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, a Bíblia diz, está escrito: e o verbo, que é a palavra, que é Jesus, o Logos de Deus, o verbo, a palavra, e a palavra se fez carne, ou se materializou, e habitou entre nós. Ora, é óbvio que a Bíblia está falando sobre Jesus, que é o Logos de Deus, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus. Mas a Bíblia também está falando de qualquer palavra. As palavras que eu falo vão se materializar na minha vida, vão se tornar carne. O que significa se tornar carne? Significa se materializar. Quando eu falo sobre o meu trabalho, eu digo, eu odeio o meu trabalho. Daqui a pouco eu estou desempregado, porque eu estou amaldiçoando. Amaldiçoar é falar mal. Quando eu digo para minha esposa, eu acho melhor a gente se divorciar, eu acho melhor a gente se divorciar, eu fico falando isso, um dia isso vai acontecer, pois, como escreveu Joel Osteen, sua vida sempre se moverá na direção das suas palavras. Como escreveu o grande Salomão, ele falou: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Charles Capps, um fazendeiro que se transformou num grande pregador da fé, ele viveu algumas décadas atrás. Ele escreveu vários livros, você pode ler vários dos seus livros, são livretos como os meus, talvez até menores, você pode lê-los em 10 minutos, 15 minutos, livretos de 22 páginas. Charles Capps escreveu em um de seus livros, ele colocou ali um artigo que saiu no The New York Times, um dos maiores e mais tradicionais jornais nos Estados Unidos. E ele colocou lá um estudo científico publicado pelo The New York Times. E do que se tratava esse estudo? Se tratava de um estudo médico sobre saúde. E o que esse grupo de médicos, esse grupo de pesquisadores, o que ele descobriu? Esse grupo descobriu que pessoas que falavam sobre saúde tinham uma melhor saúde. E pessoas que falavam sobre doenças tinham um sistema imunológico mais fraco. Eles descobriram que as pessoas que falavam, eu tenho uma saúde de ferro, eu não fico doente, eu tenho uma ótima saúde, essas pessoas tinham um sistema imunológico melhor, elas adoeciam menos. Mas sabe, Salomão já escreveu isso milhares de anos atrás. Ou melhor, ele disse, está escrito que em Provérbios que a língua do sábio é saúde, é medicina, é saúde. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a língua do sábio é saúde. Veja, há pessoas que só falam de doenças, há pessoas que dizem assim, eu não posso pegar esse chuvisco, porque eu vou gripar, o meu sistema imunológico é muito fraco. Não diga isso. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou fraco. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, eu tenho uma saúde de ferro, o meu sistema imunológico é muito forte, o meu coração é forte. Aleluia, eu tenho pulmões fortes, eu tenho saúde do topo da minha cabeça até a planta do meu pé, pois eu tenho Jeová Rafá na minha vida, o Deus de toda saúde. Ele é o Senhor que me sara, eu tenho saúde. Amém?
Sabe, às vezes nós somos enfeitiçados. E nós só somos enfeitiçados quando nós recebemos as palavras envenenadas, infernais, que saem pela boca de outras pessoas. Por exemplo, eu falei de manhã, o Valneri tem 2 meninas, ele tem uma menininha. Sabe, algumas pessoas dizem assim: rapaz, você vai ter uma menina, você vai criá-la. Uma menina é maldição, porque você vai criá-la para dar para outro homem. E qual é o problema com isso? Você não se casou com a filha de alguém? Se você está aqui, é homem e é casado, você se casou com a filha de alguém. Você então está dizendo que você é uma maldição na vida dessa mulher? Não, casamento não é maldição, casamento é bênção, porque foi Deus que criou. Mas sabe, quando nasce uma menina, o que por aí as pessoas do mundo falam, às vezes até na igreja: essa agora vai te dar trabalho. Você não pode aceitar essas palavras, você tem que quebrá-las e dizer: a minha filha jamais me dará trabalho, ela me dará a alegria, ela será a alegria do meu coração. Amém, papai? Amém. Quando nossos filhos eram pequenos e nossa família não é perfeita, sabe, não existem famílias perfeitas. É por isso que em hebraico, de novo, na língua de Deus, não existe a palavra herói. Porque o que é um herói? Herói é alguém que é perfeito em todos os aspectos. Só que só Deus pode preencher esse requisito. Quando você olha para a vida dos patriarcas, olhe para a vida de Abraão, o nosso patriarca, o pai da nossa fé, da fé evangélica. Quando você olha para a vida de Abraão, Abraão dormiu com a sua empregada, sua esposa disse para ele ter relações com a sua criada, com a sua empregada, para ele ter um filho com ela. Você acha isso uma vida exemplar? Para mim não é. Portanto, Abraão é um grande exemplo de fé, mas ele não é o meu herói, porque não existem heróis. E por que não existem heróis? Porque não há pessoas perfeitas. Então você chega ao seu filho Isaac. Isaac, ele gostava mais de Esaú, e Rebeca gostava mais de Jacó, ao ponto que Rebeca influenciou Jacó para enganar o seu pai. Você acha isso uma família boa? É uma boa família, porque Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus aprovou esses homens, mas não aprovou o que eles fizeram. Que fique bem claro e registrado. Jacó, ele foi o patriarca de Israel, mas ele teve 2 esposas. Você acha que isso é exemplar? Não, isso não é exemplar. Deus não concordou com isso, Deus não mandou ele fazer isso, e Deus não concordou com isso. Mas por que Deus não colocou isso embaixo do tapete? Se a Bíblia fosse... Sabia que essa é uma prova de que a Bíblia não foi escrita por homens? É uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se a Bíblia fosse escrita por homens, inspirada por homens, os homens tentariam tirar isso. Não, vamos tirar isso. Abraão mentiu? Abraão é pai da fé. Por que nós vamos escrever que Abraão mentiu? Tira isso, ninguém precisa ficar sabendo que ele mentiu. Tira isso da palavra. Mas Deus disse: não, deixa aí, para saberem que eu uso homens falíveis, que eu sou um Deus infalível, mas que eu uso homens falíveis e falhos, que o único herói sou eu, e que só eu sou perfeito. Mas sabe, quando nossos filhos eram pequenos, eles sentavam no culto junto com a gente, e as pessoas diziam assim, algumas pessoas diziam assim: esses seus filhos são tão bonitinhos, mas quando eles ficarem adolescentes, eles vão se transformar. Eles vão ser outra pessoa. Aproveite quando eles são quietinhos assim, porque quando eles entrarem na adolescência, eles vão ficar aborrecentes. Sabe, nós nunca aceitamos isso. Nós falamos: em nome de Jesus, essas palavras estão quebradas sobre nossos filhos. Não aceite isso. A palavra tem poder.
Que mundo nós temos criado com nossas palavras? E para finalizarmos, quero deixar uma reflexão que está nesse livro que ainda nem foi lançado, Pingos de Sabedoria, volume 1. Sua vida é apenas um reflexo das suas palavras. Sua vida é apenas um reflexo de suas palavras. Converse com os moradores de rua dessa cidade. Passe 3 minutos conversando com eles. E você vai entender porque a vida deles é uma miséria. Sabe por quê? Porque a boca deles é uma miséria. Eles só falam imoralidade, palavrões e desgraça. E quando você fala isso, você cria lixo na sua vida. E é por isso que é fácil tirar o morador da rua. O que não é fácil é tirar a rua do morador de rua. Só um grande milagre de Deus. Qual a conclusão de tudo isso, irmãos? A palavra tem poder. Deus criou o seu mundo pela sua palavra. Nós criamos o nosso mundo pelas nossas palavras. Não diga, minha saúde é muito frágil. Não, diga, eu tenho uma saúde de ferro. Não diga, eu sou tão tímido. Não diga, na verdade, pena que esse livro não está em português, mas o livro de Joel Osteen, será que alguém vai traduzir esse livro? Eu espero que traduza logo. Eu não tenho tempo de traduzir, duvido que ele ia querer que eu traduzisse. Precisa ser um tradutor profissional e uma editora profissional. Mas Joel Osteen, na verdade, escreveu um livro inteiro intitulado O Poder da Frase Eu Sou. E esse grande pastor e mestre, ele ensina nesse livro, o livro gira em torno dessa premissa, que tudo que vier depois da frase eu sou, cria uma identidade em você. Quando você diz eu sou tímido, eu sou feio, eu sou incapaz, eu sou introvertido, eu sou quieto, eu sou assim, eu sou assado. Sabe, há muitas pessoas que se diagnosticam, não consigo falar essa palavra, mas que dizem, vou usar outras palavras, porque senão eu vou falar em línguas aqui. Mas há pessoas que determinam por si mesmas que elas têm depressão. A pessoa não é médico, não é psicólogo. Um psicólogo que pode determinar se a pessoa está com depressão ou não. Mas a pessoa sente uma tristeza e diz, eu tenho síndrome do pânico, eu sou ansiosa. Não diga eu sou ansiosa, diga eu sou tranquilo, e pare de tomar Red Bull e Monster e cafeína e comece a tomar chá de camomila. Talvez melhore, você fique mais calmo. Quando nós dizemos eu sou, eu não sou inteligente, nós estamos criando a nossa realidade. Amém?